Bom dia a todos. Eu sou Simone Azevedo, sou editora executiva da Capital Aberto. É um prazer imenso para a gente estar aqui hoje, receber vocês e poder hospedar um dos lançamentos, na verdade, mas que eu acredito que vai ser um dos muito especiais, do livro de um amigo muito querido, um dos maiores estudiosos, certamente, que eu conheço, não só sobre esse tema, mas no geral. E um grande parceiro, né? Colunista da Capital Aberto há muitos anos, né? Lá nos primeiros meses que a gente começou essa parceria. 13 anos. 13 anos, exatamente. E a gente está muito feliz, Ale, de poder participar desse momento aqui com você, especialmente com uma bancada maravilhosa como essa, muito prestigiada. Acho que conseguimos aqui ter essa dádiva, né, de reunir cérebros de fato, privilegiados, e eu aqui tenho o privilégio de moderar essa turma, olha que bacana. Aqui hoje com a gente o Alexandre de Miceli, Denis Cuenca, que é diretor de compliance do Grupo Ultra, Lélio Lauretti, sócio da Lélio Lauretti Consultoria, Modesto Carvalhosa, sócio do Modesto Carvalhosa Advogados, e Otávio Asbeck, sócio de Asbeck Advogados. Tá? Um agradecimento enorme a vocês todos que se inscreveram, que aceitaram estar aqui conosco, participando do debate. Para quem ainda não conhece os grupos de discussão, a gente tem vários grupos na Capital Aberto, então sugiro que vocês deem uma olhadinha depois no nosso site para ver a programação. A ideia é um formato bastante interativo, então a gente vai começar eu vou começar moderando aqui e ativando os nossos convidados, mas depois vocês fiquem bastante à vontade para participar, basta dizer o nome, porque a gente também faz uma cobertura online no Facebook, então é importante vocês se apresentarem. As melhores frases a gente vai selecionando ao longo do evento para essa cobertura no Twitter e depois no Facebook, e a gente também apresenta lá no final nas telas para vocês darem uma olhada, tá bom? O Alexandre vai fazer um autógrafo, né, uma sessão de autógrafos do livro no final. Vai ser aqui mesmo nessa sala, então convido vocês a ficarem. Quem ainda eventualmente não pegou o livro, é só falar com a Manuela ou com a Laís. A gente tem um lote aí na recepção. E aí vocês vão ter a oportunidade de conversar um pouquinho com ele e trazer o livro para autógrafo também. Tá bom? Eu vou agora... Bom, vocês sabem que tem o Wi-Fi aqui no verso, se alguém quiser acessar para ir acompanhando as frases ao longo do encontro. E eu vou passar agora, então, a palavra para o Alexandre, que vai fazer aqui um aquecimento, o início da discussão para a gente, depois a gente começa o debate em si. Alexandre. Bom dia a todos. Bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que estou muito feliz, é um grande prazer encontrá-los. Então, eu queria agradecer a presença de todos os participantes, a muitos amigos aqui de longa data, com destaque aqui para os nossos amigos debatedores, que prontamente se dispuseram a vir aqui. Tenho ciência das agendas pesadas de cada um de vocês e, em particular, e aí eu tenho certeza que meus amigos Asbeck e Denis vão concordar, agradecer aos nossos dois mestres aqui, duas referências, não só do nosso mercado, mas da nossa sociedade, aos professores Carvalhosa e Lélio Lauretti, por terem aceito vir aqui, e, no meu caso, também pela generosidade, a palavra é essa, de terem se disposto a escrever seus depoimentos aí na quarta capa do livro, de terem lido a obra e terem feito aí um comentário muito gentil, com enorme generosidade. Então, realmente é muito significativo para mim. Gostaria de deixar isso, manifestar isso na frente de todos, realmente ter as palavras de vocês. Faz toda a diferença, faz o esforço que foi grande valer a pena, e realmente reitero o agradecimento para vocês todos, os nossos aí mestres. Pois bem, acho que a ideia aqui nós temos um debate, temos uma massa crítica enorme, uma grande inteligência coletiva, e eu gostaria de falar muito brevemente sobre o livro, e acho que a partir daí também a gente pode ter, enfim, vai ter exposição de cada um dos debatedores, e aí a nossa interação. O livro, acho que, assim como cada um de vocês, eu também fiquei bastante reflexivo com todos esses escândalos que aconteceram nos últimos anos no nosso mercado, e que vão muito além de Lava Jato. A gente tem questões ambientais aí, como o Samarco, nós temos várias fraudes aí, no setor financeiro, operações enormes como os Zelotes na esfera tributária. Nós temos aí a questão, por exemplo, de empresas que vieram ao mercado e estavam longe do que prometeram, como as empresas X, enfim, inúmeros casos. E, ao mesmo tempo, o choque foi maior, talvez,
para mim, porque há 10 anos atrás todo mundo já falava muito de boa governança, né? Acho que todos cansamos de ir para eventos onde as empresas reiteravam a importância da boa governança e vejam só o que aconteceu depois, né? Culminando agora com mais um caso que é o da BRF, aí, há 2 semanas atrás. E fui procurar respostas para o que está acontecendo e acho que esse campo da ética comportamental, a meu ver, é o campo mais promissor. É um campo que estuda como pessoas como nós reagem quando são expostas a situações que têm implicações éticas, que podem causar consequências negativas sobre terceiros. E esse campo, ele chegou a 2 grandes conclusões, né? Uma, que são intuitivas. Uma, que nós superestimamos o nosso comportamento ético, isto é, que nós temos uma percepção inflacionada, muitas vezes, do nosso comportamento ético, que é uma lacuna entre quão ético nós gostaríamos de ser e quão ético nós nos comportamos, muitas vezes. E há várias causas para isso que são abordadas, obviamente, no livro. E a segunda, que eu acho que é a mais próxima aqui do mundo empresarial, que é a ideia de que a maioria das coisas erradas são feitas por pessoas comuns, pessoas boas, no sentido de pessoas com bons valores ou boa predisposição, como nós, e não por uma pessoa que tem um desvio de personalidade ou um mau caráter. E por que essas pessoas acabam agindo assim? Porque elas passam por um processo de murchamento ético, a palavra é essa, no qual elas começam a perder a sensibilidade em relação às implicações de suas ações ou omissões. E esse murchamento ético, obviamente, ele é resultado de alguma coisa. E ele é resultado de pressões aos quais todos nós somos expostos, em maior ou menor grau, e também a uma dinâmica temporal perversa. Então, no livro, aborda em detalhes que pressões são essas. São 3 camadas, basicamente, de pressões que nos impactam. Uma é o dia a dia, né? São as pressões lá, por exemplo, que vêm da liderança, né? Da ordem ou dos pares, todo mundo está fazendo, né? Na minha organização, ou a pressão autoimposta, quer dizer, o meu cargo exige isso, o meu cargo é ganhar contratos a qualquer custo, ou é cortar custos sem olhar a consequência disso, né? Eu começo a atuar como se eu estivesse num papel e não porque eu acredito realmente nessas coisas. Essa é a primeira camada. A segunda camada é o contexto organizacional. Então, as empresas também elas contribuem porque criam uma cultura, por exemplo, às vezes de metas irrealistas, de um sistema de indicadores onde eu quero o número a qualquer custo, ou de um ambiente extremamente agressivo darwiniano, no sentido de que, olha, só alguns vão ser bem avaliados, os outros vão ser, entre aspas, considerados fracassados, e ninguém quer ser visto como um fracassado, ou a utilização de uma linguagem com muitos eufemismos, ou uma linguagem de guerra, que a gente tem que sobreviver a qualquer custo. Enfim, existem vários elementos do ambiente organizacional, que são cobertos aí no livro, que induzem também as pessoas a terem uma percepção distorcida e muito limitada da realidade. E junto a isso a gente tem a dinâmica temporal, como eu mencionei. Então o tempo, por exemplo, afeta o nosso julgamento por meio de rotinas. A rotina faz com que a gente comece a operar no automático. O tempo também, quando a falta do tempo, né, nos leva a tomar decisões que a gente não reflete muito sobre as consequências. Então ética é resultado da reflexão. Quanto menos tempo eu tenho para refletir, maior a chance de eu fazer algo que eu possa vir a me arrepender. O tempo também como um fator que gradualmente muda o nosso conceito do que é normal. Então, a gente chega em algum ambiente e tem uma prática que é completamente inaceitável. Mas, com o tempo, né, a gente vai gradualmente mudando os nossos padrões e algo que era absurdo, depois de alguns anos, se torna natural ou mesmo justificável. E a última camada, que é a camada institucional. As empresas não estão no vácuo. Então, você tem a cultura do país onde a empresa está, que pode ser uma cultura mais ou menos permissiva, que induz a comportamentos de maior conformidade ou ética ou menos. Você tem a questão da educação executiva, que é um outro tema muito importante a ser abordado, quer dizer, passa-se hoje a mensagem nas escolas de negócio, majoritariamente, pelo menos, de que o papel do executivo é maximizar a riqueza do acionista. E as pessoas replicam, né, esse modelo mental que é ensinado nas escolas e saem fazendo coisas que, obviamente, que são apenas dogmas, né, não é algo que caiu do céu. E o comportamento dos pares do setor, que é o outro aspecto do contexto também institucional. Eu faço isso porque o meu setor é assim. Então, tudo isso junto, né, leva a esse caldeirão
e que explica, em grande medida, todos esses escândalos que a gente tem visto e, claramente, os problemas que a gente tem testemunhado no ambiente empresarial, eles não são resultado de algumas maçãs podres. Não são. Na verdade, a gente só tem essa sequência aí de escândalos porque pessoas comuns como nós passam a aceitar muitas coisas que vão contra, inclusive, os nossos valores ao longo do tempo. Ou a gente passa a se omitir. E aí, o que dá para fazer a respeito? Então, o livro também não fala só dos problemas, mas tenta abordar um pouco das soluções. Então, o livro fala, primeiro, de estratégias defensivas no âmbito pessoal. Acho que cada um de nós tem que ter ciência que pode cair na tal da cegueira ética, e reconhecer a vulnerabilidade já é um grande primeiro passo. Além disso, obviamente, conhecer os nossos valores, ter um espaço para uma ilha de reflexão, um espaço para reflexão, praticar o músculo moral. Então, você tem várias estratégias pessoais que são elencadas no livro. Você tem também estratégias no âmbito corporativo, isto é, como evitar que a minha empresa, né, fique sujeita aí à tal da cegueira ética. E aí você tem dois elementos-chave. Um é a cultura, trabalhar muito a cultura da organização. E, novamente, aí você tem recomendações como incentivar o pensamento divergente, você fazer com que as pessoas entendam que elas são responsáveis não só pelas suas ações, mas também pelas omissões. Enfim, tem um rol de recomendações estruturadas aí para fazer com que o sistema informal de valores das empresas esteja alinhado ao sistema formal, isto é, ao que a empresa reporta nos seus documentos. E, por fim, temos o papel das lideranças, né? Quer dizer, todos nós aqui somos líderes aí nas nossas organizações, somos privilegiados, e existe um papel chave, obviamente, dos líderes. Todo mundo sabe disso, não só porque as pessoas replicam comportamentos, elas olham como a gente responde a muitas situações, mas também como a gente contrata as pessoas, como a gente avalia as pessoas, como a gente, eventualmente, né, substitui as pessoas. Tudo isso faz parte de uma liderança mais consciente. E a última parte do livro, que tenta olhar um pouco o que será a governança e a gestão no século XXI. E para mim está muito claro, e eu acho que essa é a grande mensagem de todos esses escândalos, né, que muitas empresas não se deram conta de que a gente está no século XXI. Elas continuavam e continuam algumas a operar como se estivessem no século XX, com uma visão de máquina, uma visão extrativista, uma visão isolada da sociedade, que é uma visão que cada vez menos é alinhada com as tecnologias e com a sociedade do século XXI. Então, não caiu a ficha, né, para muitas dessas empresas. Se a gente pegar no caso da Lava Jato, das empreiteiras, essa maneira de fazer negócio é a mesma há muitas e muitas décadas. Então, acho que a maioria das empresas tem que entender que a gente está indo para uma nova realidade, para um novo mundo, né, uma nova sociedade, e que ela exige um outro tipo de comportamento das empresas, e é esse comportamento que, inclusive, vai gerar um melhor desempenho. E a conclusão, então, é que a governança corporativa ela fica capenga, ela fica vazia, ela se torna oca, se ela não estiver integrada a uma cultura saudável, que extrai o melhor das pessoas, que desperte o melhor nas pessoas, e a uma liderança consciente. A uma liderança que queira servir e não ser servida, que tenha uma visão mais ampla do seu papel, que olhe além do seu umbigo e tenha noção das consequências de suas decisões sobre terceiros, né, na vida das pessoas. E tudo isso, eu acho que essa integração desses três elementos tem que atender a um propósito maior. E essa palavra propósito é o que mais tem faltado no ambiente empresarial. As pessoas colocam um número e buscam cegamente um número sem pensar no porquê estão fazendo isso. E eu acho que o caso da BRF, para concluir aqui a minha breve exposição inicial, ilustra muito bem isso daí. Você coloca pessoas que têm uma mentalidade sem envolvimento emocional com a companhia, onde olha a companhia como se fosse uma caixa para tirar o máximo de dinheiro, e aí o que você tem não é criação de valor, você tem transferência de valor temporária, gerando passivos enormes, não só financeiros, mas reputacionais e morais junto a todos os stakeholders da organização. Falou-se muito, por exemplo, no caso da BRF, de governança lá atrás, quando houve a fusão, não é? Foi uma empresa do novo mercado, mas muito pouco de uma cultura saudável e de uma liderança consciente e de busca de um propósito maior. E o resultado é o que a gente viu hoje. Uma empresa que colocou como meta dobrar, meta mesmo, né? Chegar em final de 2017 com uma ação valendo R$100, e na época lá da mudança de gestão, a ação valia na casa de 40, hoje a mesma ação vale R$25. Então, quando você persegue cegamente criar valor a qualquer custo, e que não é, na verdade, valor,
o que você tem é uma transferência temporária com enormes passivos e que, no final das contas, os próprios acionistas, muitas vezes, quase sempre, saem perdendo. Então é isso, acho que o livro tenta abordar todas essas questões, mas eu vim aqui muito mais para ouvir, e principalmente os nossos debatedores, do que para expor. Então agradeço novamente a Simone, que desde o início, né, sempre foi uma entusiasta aí de todas as iniciativas que tenho desenvolvido, e quando surgiu a ideia de fazer esse evento, né, num almoço, ela falou, não, vamos fazer, e, enfim, e aí acabou acontecendo, e que bom. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigada, Alexandre. Obrigado. Nessa toada aqui do Alexandre, eu queria pedir para o Lélio participar aqui com a gente. E, Lélio, você, enfim, você é um pensador, né, dessas questões já há muito tempo. E especialmente da questão empresarial, pensando no âmbito empresarial. Eu queria te perguntar o seguinte, qual é o papel da empresa na sociedade, na sua visão? Você concorda com essas visões do Alexandre? Como é que, no teu entender, uma empresa tem que se posicionar em relação à sociedade? O que é que a sociedade deve esperar dela? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado. Estou extremamente feliz de estar aqui em tão boa companhia e não resisto à tentação de dar um conselho. Todo velhinho tem essa mania, né? Aos mais jovens, sabe? Não façam a besteira de morrer cedo. É o pior negócio que pode existir. Porque vocês não têm a menor ideia do que a vida pode reservar para vocês. Então, este é um dos momentos que eu confirmo, né, essa minha recomendação. Que bom que eu não morri ainda e estou tendo uma oportunidade dessa. Bom, quanto à questão, Simone, do papel das empresas na sociedade moderna, eu tenho escrito muito sobre isso e falado muito sobre isso. Aqui um pensamento do Johann Peter, não sei se é o pai, o filho ou o neto, mas é da família dos Gerdau's, que diz assim, o empresário é o principal agente social de mudança das condições de um país. Eu acredito firmemente nisso. Eu acho que o papel da empresa é realmente muito pesado. A empresa, muitas delas não sabem disso, mas elas têm uma força extremamente grande na mudança dos rumos da sociedade. Sabemos que a sociedade é um processo, né? Já dizem que é um processamento de dados, né? Mas a sociedade está sempre em mudanças e ao longo do tempo, há várias entidades que comandaram essas mudanças, né? As dinastias, os imperadores, a igreja, os governos militares. Não é do meu tempo, não é do meu tempo. Comandar esse processo. Eu acho que a empresa tem que ser vista como um participante de grande poder de influência nessa mudança, por vários motivos, né? Tudo muito rapidamente. O primeiro é a maior criadora de empregos, que faz parte da nossa estrutura. Eu acho que 70% dos empregos existentes no mundo são criados pelas empresas. Um outro aspecto que dá muita força à presença das empresas é o apoio da empresa à educação. A convergência da atividade econômica com a atividade educativa. É muito gratificante a gente verificar o número de grandes empresas que têm universidades corporativas, no mundo todo, não só no Brasil, não é? Em terceiro lugar, o investimento em pesquisa e desenvolvimento da ciência. O Francis Fukuyama, autor do livro Trust, que é confiança, existe em português, ele diz que o mundo se move, o mundo melhora por duas influências. A primeira, a nossa necessidade como pessoas de reconhecimento, não é? E a segunda, os progressos da própria ciência. Então, quando a gente vê o que as empresas investem em pesquisa, não é? Independentemente de sua natureza, o que elas investem em pesquisa, nós achamos que ela está cumprindo integralmente um papel
de promover o desenvolvimento da ciência. É claro que para o interesse econômico dela. E daí, o importante é que os progressos se verifiquem e se integrem à nossa herança. Não é? Outra coisa, sem sombra de dúvida, que marca bem, é a produção de coisas úteis. Na busca do lucro do lado econômico, as empresas conseguem se tornar extremamente úteis. O melhor exemplo que eu conheço é o da China Mobile, uma das 6 ou 7 maiores empresas do mundo em capitalização do mercado, coisa aí de bilhões e bilhões de dólares, que simplesmente teve a feliz ideia, num país como a China, de quase 1,5 bilhão de habitantes, de alugar telefonezinhos, desculpe a expressão, sem frescura. Quer dizer, não joga xadrez, não tira retrato, não toca música. Ele só fala e escuta. Ele custa $1,50 para a pessoa que aluga o telefonezinho, mas é um celular que fala e escuta. E aí a gente pergunta, poxa, alugando telefonezinho sem frescura por $1,50, como que ela é uma das maiores do mundo? É fácil. Ela tem 800 milhões de assinantes, não é isso? E acaba se tornando um exemplo clássico de como o interesse econômico converge com o interesse da sociedade, porque eu me lembro de ter passado antes do telefone, o telefone de parede, o telefone de tecla, o telefone de descarte, até chegar no celular, né? Ali, esses 800 milhões, ou grande parte deles, já entram direto na era do celular, estabelecendo, num país daquela dimensão, uma rede extremamente proveitosa. Bom, isso é o upside da influência da empresa. Nós temos que falar também do downside. A empresa pode exercer a sua influência de uma maneira extremamente negativa. Por exemplo, desperdício. A empresa pode trazer produtos ou trazer ideias que representem um tremendo desperdício. Por exemplo, acho que a maior conta de marketing do mundo deve ser do automóvel. Quando nós vemos o automóvel como transporte individual, ele é um contrassenso. Como que eu uso uma máquina de 1,5 toneladas, ou 2 toneladas para transportar 1 ou 2 pessoas? Uma empresa de transporte rodoviário, cujo caminhão pesasse 20 toneladas e transportasse 2, seria uma estupidez, seria um fracasso de saída. Pois nós temos isso em volta de nós. Fora disso, quando a gente lembra do tal de fracking nos Estados Unidos, que é a perfuração horizontal, e chegamos à conclusão que para extrair um barril de petróleo, ou um barril de gás natural equivalente, né? Um barril equivalente de gás natural, as empresas gastam 5, 6, até 10 litros de água por barril do produto adquirido. Eu não posso imaginar um exemplo de maior desperdício do que esse. Não é? Outra coisa, produtos prejudiciais à saúde. Eu achei muito engraçada essa história do Davi, não é? A estátua de Davi, do Miguel Ângelo, que fez uma temporada nos Estados Unidos e voltou gordo, barrigudo e banhudo, porque ele lá nos Estados Unidos ele se dedicou inteiramente ao fast food, ou seja, comeu o hambúrguer e tomou muita Coca-Cola. São produtos claramente nocivos à nossa saúde. Aliás, as empresas podem também fazer um papel muito negativo quando operam como agentes da concentração de renda. A ideia da ideia do Friedman, que o papel da empresa era juntar riqueza para os sócios, está superado. O papel da empresa hoje é remunerar todos os capitais. Até o final do século passado, talvez a gente pensava na empresa capital financeiro. Falava-se até em dono da empresa, porque era o dono do capital financeiro. Hoje em dia, não. A empresa só existe, só opera satisfatoriamente se ela conseguir
convergir os capitais que lá dentro estão trabalhando. O capital humano, o capital ambiental, o capital tecnológico, o capital... e daí para diante, não é? E mais uma, o mau uso do poder político. Pessoa, a gente pode citar, mas não precisa ilustrar. Basta pensar o que está acontecendo aí, em termos de Lava Jato e daí por diante. Bom, aí a gente precisaria pensar. E daqui para diante como fica? Em primeiro lugar, eu quero dizer que daqui para diante eu não sei de nada. Não sei absolutamente nada. Olha aquele negócio que você falou para mim. Quem está mal informado? Como é que é? Não, se você não está totalmente confuso, é porque você está mal informado. É isso. Eu não sei de nada do futuro. Se alguém me dissesse há 10 anos, há 20 anos atrás da internet, eu estava acostumado com televisão, com jornal, com rádio. Né? O Ortega y Gasset dizendo a rebelião das massas vai acontecer porque com o jornal, o rádio, né? O teatro e o cinema, o mundo jamais será o mesmo. Por que ele não dá uma voltinha por aqui para ver o que nós temos em matéria de comunicação? Não é isso? Então, eu não sei, mas eu fico apenas imaginando, colocando algumas hipóteses para a discussão. A primeira delas, e que me parece a mais importante, é que pela primeira vez na história da civilização, a maioria vai ser a maioria. Ou seja, até hoje, a maioria foi a minoria. A elite, chamem como quiser, mas pequenos grupos mandaram. E hoje, olhem em torno de vocês veem que tem país enorme que um homem manda. Isto vai acabar, porque a comunicação globalizou. A globalização mostrou às pessoas que estavam fora da realidade como que é o mundo de hoje, como que vivem os outros. E este problema da imigração é claramente uma decorrência disso, de uma informação de como o mundo é, que só é possível numa era de comunicação globalizada. Em segundo lugar, eu estou sentindo com um certo alívio, especialmente aqui no Brasil, um certo descolamento da economia da parte política, porque elas estavam unidas demais, estavam misturadas demais, estavam, na realidade, acompliciadas demais. Eu estou sentindo que nós estamos vendo um panorama político incompreensível, não salva ninguém nessa história, mas, e, de repente, inflação caindo, o investimento direto no país, e não importa a opinião do Fitch, do Standard & Poor's, entrando à vontade, balança comercial superavitária, maior produção de alimentos do mundo. Isso é porque a política e a economia resolveram se separar um pouquinho, não é? Como resultado da comunicação integral, nós estamos entrando realmente num período em que a ética começa a dar as cartas. Até o século XX, século do mercado, as decisões eram puramente econômicas. Não interessa se eu faço remédios, alimentos, armas, não interessa. O interessa é que eu ganhe dinheiro. Agora, a questão é, você vai ganhar dinheiro, como você vai ganhar dinheiro e qual é o benefício que os outros capitais, inclusive a sociedade, o capital humano, qual é o... Então, nós estamos entrando mais decisivamente na época de uma ética trazida para o nosso dia a dia. Nós temos também uma outra mudança que eu acho muito interessante, eu estou terminando, que é o padrão de crescimento do mundo, não vai ser mais pelos grandes países, vai ser pelos municípios. É claro, é lógico, gente. Como que a gente demorou para descobrir isso? É muito mais fácil administrar um município. E você junta uma coleção de milhares de municípios bem administrados, você tem um grande país. Sem esses conflitos de orçamentos federais, estaduais. Veja Medellín, por exemplo. Medellín, uns anos atrás, era considerada a cidade mais violenta do mundo, por um trabalho do prefeito das cidades,
E dos cidadãos, hoje ela tem 1/4 da violência que existe em São Paulo, no Brasil. Não é? É uma coisa impressionante. Agora, eu fico pensando o seguinte, fala-se que algumas cidades dispensaram Câmara de Vereadores. Olha que boa ideia. Espero que não tenha nenhum vereador aqui. Nós temos 55 vereadores, cada um com 18 assistentes técnicos. 80% do que eles fazem é mudar nome de rua. Então, substitui a Câmara de Vereadores por um Conselho de Cidadãos, modelo grego. E aí vamos ver como a administração do município muda muito. E, finalmente, nós estamos em face de um outro fator muito auspicioso. Depois da Segunda Grande Guerra, claramente o mundo ficou na mão de um único país. Cultura, moeda, a música, enfim, os Estados Unidos tomaram conta. Hoje a situação de equilíbrio, se não é perfeita, caminha para a perfeição. Vamos lembrar o seguinte, Estados Unidos e Europa são 700 milhões de habitantes numa população de 7 bilhões e pouco. Mas se eu somar China e Índia, eu tenho 2,5 bilhões, ou seja, 1/3. É muito pouco provável que os 10% continuem ditando os rumos e dando as cartas para o restante da população, da qual 1/3, apenas são 2 países apenas, e com taxas de crescimento de em torno de 7%. Então, para concluir, nós o que precisamos realmente de tudo isso extrair, a ideia de que a administração, liderança deve convergir por uma coisa chamada prioridade. É o que nós não tivemos aqui. Eu não posso quebrar um Estado porque eu resolvi fazer um campeonato do mundo ou uma Vila Olímpica. Nós temos que caminhar para uma coisa chamada prioridade, que é uma decorrência da própria ética. Obrigado. Obrigada, Lélio. Aquela hora eu ia te interromper porque eu queria fazer uma pergunta sobre o que deu errado aí nessa relação entre sociedade e empresa, mas eu quero trazer ela depois, porque eu queria agora pedir para o Modesto Carvalhosa falar um pouquinho para a gente da questão do setor público. Quer dizer, se a empresa tem esse papel, né, que o Lélio descreveu tão bem, e que tanto pode ser positivo, indutor de melhorias, como também um papel dos maus exemplos, né? O setor público certamente tem o seu papel também. E você tem falado muito disso, né, Modésto, e pensado bastante a esse respeito. Então, eu queria que você trouxesse um pouco para a gente qual é, na sua visão, o papel do setor público para que a gente consiga ter uma sociedade mais ética e o que deu errado aí nessa relação entre o setor público e a sociedade nos últimos anos. Eu quero agradecer aqui a presença de todos vocês, a Simone, ao Otávio Yazbek, ao Denis, ao nosso mestre Lélio, e parabenizar o Alexandre por esse livro excelente que você escreveu, que é um livro crítico, não é um livro nem de métodos e organizações de compliance, mas um livro realmente dedicado à crítica sobre o assunto no sentido filosófico, histórico, que eu acho que é uma contribuição extraordinária. Eu vou fazer agora uma palestra no exterior e vou aproveitar bem o seu livro. Não vou embora. Então, foi muito útil. E eu preparei aqui um texto que não tem nada a ver com a pergunta sua. Aliás, tem muito a ver, mas, em todo caso, eu vou seguir a sua pergunta. A sua pergunta é a seguinte: qual é o papel do setor público nessa situação, vamos dizer, das empresas do Brasil? A realidade, vamos partir para uma realidade. Quer dizer, o que existe no Brasil hoje é um fosso, é uma divisão, vamos dizer assim, abismal entre o setor público e o setor privado. Quer dizer, o setor público, eu estou falando só para criar aqui uma discussão a respeito do assunto, não vou fazer uma palestra concatenada como a sua. E o setor público, realmente, ele se separou da sociedade de uma maneira total. Hoje a sociedade tem a percepção de que o setor público é um fator ou um ente opressor da sociedade.
seja no sentido individual das pessoas, da sua economia doméstica, da sua habitação, das suas rendas, das suas ansiedades políticas, dos seus valores morais. O Estado é simplesmente o inimigo. E, claro que todo dia nós vemos isso nos jornais, né? Se é que alguém ainda lê jornal, eu leio. Então, a questão é o seguinte, o Estado, ele oprime, o Estado dá péssimos exemplos, o Estado se revela todo dia como uma grande organização criminosa, né? O Estado no Brasil é uma grande organização criminosa, né? Quer dizer, transformaram e aparelharam todos os entes públicos a partir da Presidência da República, dos ministérios, das fundações, das empresas estatais, em organizações criminosas. São elementos que, você tendo 98 mil agentes dos políticos dominando todo o setor da administração pública brasileira, você sabe que esses 98 mil pessoas que estão ali representando os políticos estão ali para roubar tudo que podem, de todas as verbas que tem em qualquer setor da administração pública. Todo mundo sabe disso. Então, você tem hoje um Estado dominado pelo banditismo. Se esse Estado é dominado pelo banditismo, ele se reflete na sociedade de uma maneira devastadora, que é o que acontece no Brasil. E como ele realmente, depois do governo Lula, houve um aparelhamento do Estado a favor do partido, e a concepção petista era uma concepção seguinte: o Estado, como no tempo do Stalin, como no tempo de todo o regime socialista realista, o Estado é um aparelho do partido. O partido é que comanda. Né? Então, como eles aparelharam todo o Estado, o que aconteceu? As empresas realmente que estavam interessadas em progredir no plano do capitalismo selvagem, como você aí falou, de ter lucro, de sobreviver, de se criar, de se estabelecer, de ser campeões, etc., tipo Grupo X, coisa, o que fizeram? Se atrelaram a essas organizações criminosas que estão dominando o Estado. Então, você tem as empresas no Brasil, algumas delas que sabiam e que incentivavam, de certa maneira, a sua prosperidade, não na produtividade nem na competitividade, mas simplesmente na sua vinculação aos bandidos que dominavam o Estado brasileiro. Então, você veja como houve também no Brasil nesses últimos 15 anos, e, de certa maneira, a coisa permanece até um certo ponto, é de que o empresariado também foi instruído culturalmente a se atrelar ao Estado no pior que poderia haver para a prosperidade das empresas. Então, as empresas realmente estavam oprimidas porque não participavam das propinas aos políticos e administradores, ou então elas realmente estavam diretamente fornecendo os recursos para essas organizações. Então, existe no Brasil um segmento cultural, vamos dizer assim, muito negativo, tá certo? Que precisa ser desmontado. Quer dizer, não adianta nós só acharmos que as empresas devem se adaptar ao século XXI, no sentido da inteligência artificial, e reforçar sua governança, e agora no compliance, que na medida em que elas estão ainda culturalmente muito ligadas a isso. Se eu estou ligado ao rei, aos amigos do rei, aos políticos, eu não consigo prosperar. Nós temos, portanto, essa situação agora em 2018, em que esse segmento, esse estamento do Estado está intacto. Né? Nós temos todos os políticos, praticamente, dentro desse sistema corruptivo. Né? Temos os ministros também, temos o presidente da República também implicado em várias coisas, de modo que nós temos um segmento da realidade brasileira extremamente negativo para a reeducação, para a adaptação dos valores empresariais, que realmente são importantes.
para que nós possamos realmente criar no século XXI alguma coisa diferente de cultura empresarial. Isto é muito importante para nós sabermos que nós não estamos no melhor dos mundos, nós temos uma perspectiva eleitoral em 2018, que está dentro do que o Lélio falou, realmente, quem disser, como é que é o negócio? Quem disser que, como é que é o negócio que você falou aí? Quem estiver bem informado, como é que é o negócio? Como é que é? Quem disser que está bem, como é que é o negócio que você falou? Estou bem informado aí, se você não estiver totalmente confuso, você está lá. Em política é a mesma coisa. Se você não estiver totalmente confuso, você está mal informado, porque a confusão política é absoluta. Né? Nós não temos nenhuma perspectiva eleitoral de retirar, de expurgar, de fazer uma faxina nos quadros políticos que estão aí. Todos corruptos, todos bandidos. Os partidos bandidos. Nós temos, por exemplo, ontem estava lá, você estava lá, né, você estava lá na reunião, o Lava Jato, por exemplo, com só a delação da Odebrecht, verificou que tem 415 políticos implicados na Odebrecht, com 26 partidos. Entendeu? Então, você veja, e esse grupo está aí. E a imprensa conversa sobre o assunto de uma maneira normal, porque o DEM agora com o PMDB, com o PSDB, com o PT, etc., como se nós estivéssemos na Suécia, entendeu? Quer dizer, é uma disputa eleitoral em que os partidos aí estão resolvendo se acomodar. São todos bandidos, os partidos políticos do Brasil são organizações criminosas. São organizações criminosas. Eu não estou falando isso no sentido demagógico. Existe, inclusive, uma ação contra 9 partidos no Tribunal Superior Eleitoral, mostrando, por A mais B, o quanto roubaram os 9 partidos, os principais. Então, como é que nós vamos fazer? Tudo é normal. A imprensa não encara a eleição como alguma coisa que se deveria aproveitar para fazer uma limpeza geral do setor público brasileiro, no sentido político. Nada. Ela discute a política como se fosse um mundo regular, né? O que é um absurdo, certo? Não há nenhuma proposição. Então, um é candidato, outro é candidato, vai fazer o apoio de fulano, o Ciro Gomes, não sei o quê, com o PT, com coisa e tal, entendeu? Como se todo mundo não tivesse implicado, condenado, investigado, tornado réu, entendeu? Então, eu acho que nós temos um problema sério que deve ser encarado, não é só a questão empresarial. É como colocar o mundo empresarial, que é um mundo ativo, que é um mundo que produz, tá certo? Diante dessa gente que nada produz, e nada produziu, né? Porque o setor público não produz nada. Ele não produz nada e infecta o setor empresarial através dessa política de corrupção generalizada. Portanto, nós temos que levar em conta, na questão toda da implantação de uma governança atualizada do século XXI, há uma questão de compliance também, a todos esses dados, todas essas situações desta questão monumental que é o setor público inteiramente viciado, inteiramente doente, inteiramente disfuncional que nós temos no Brasil. Os escândalos que vocês viram no entorno trouxeram alguma lição, algum ensinamento para dentro de casa, né? algum desejo de transformação? E como que vocês enxergam a questão do compliance e da ética? Vocês procuram ir para além do compliance, buscando um caminho mais verdadeiro em direção à ética? Como que vocês estão trabalhando essa questão internamente? Legal. Primeiro, obrigado pelo convite. Prazer estar com todos vocês aqui hoje. E o Alexandre foi, para nós, um dos mentores do programa de integridade do Grupo Ultra, né? Se eu puder, depois eu falo um pouquinho como é que surgiu essa ideia. Ele surgiu como um programa de integridade e não como um programa de conformidade. Aí depois eu posso explicar um pouquinho a diferença entre uma coisa e outra. E o Alexandre foi o grande provocador, né? Eu conheci ele através do IBGC, levei ele no Ultra há bons anos atrás, né? Ele gerou uma certa polêmica com as colocações lá da ética comportamental e tal, mas com
com bastante propriedade, a gente conseguiu colocar isso aí de uma forma bem empinada. Falar um pouquinho do compliance, então, só usando um pouco a tua frase aí da confusão, em compliance, quem estiver confuso pode ir preso hoje em dia. Então, é bom não ficar confuso, porque o ambiente empresarial realmente tá muito complexo. Hoje em dia, ser executivo é um exercício de sobrevivência, porque existem dois mundos bem distintos no Brasil, né? Um é o mundo regulado das grandes companhias de capital aberto, que listadas na Bolsa no Brasil. No nosso caso, o Grupo Ultra é listado na Bolsa de Nova York. Então, de anos para cá, a gente vem percebendo um aperto na pressão de todos os stakeholders. Então, os investidores, eles não querem mais aquele resultado a qualquer custo. Ele questiona, ele solta cartas às companhias dizendo quais as linhas que de gestão de melhor prática que pode ser adotada. Tem a CVM, tem a SEC, tem a Bovespa com regulamento de novo mercado, a pressão dos bancos. Hoje em dia, para você captar um empréstimo, você presta contas, você assina uma série de questões formais, né? O BNDES está bastante na ponta, já quase que responsabilizando diretamente a figura do compliance officer e do legal, do responsável pelo jurídico da companhia. Ou seja, cada vez mais está tendo um esforço de responsabilização das pessoas. Isso daí é até uma tendência do DOJ, Departamento de Justiça americano, no sentido de tem que ter um responsável em cima desse negócio. Ou seja, essas grandes companhias expostas a isso têm toda uma cadeia de pressão que ela tem que prestar contas para o mercado. E do outro lado, que vamos dizer, a outra realidade brasileira, tem as milhares de pequenas, grandes e médias companhias que não estão expostas a esse escrutínio regulador, mas que interage com as grandes companhias, né? E aí você cria aí uma situação de como é que você conecta essas duas entidades, né? De uma forma a fazer, né, um negócio com sustentabilidade. Então, aí entra também o que o professor Lélio estava falando, da influência social da companhia. Ou seja, hoje, o Grupo Ultra, usando os nossos dados, né, mas cada empresa, aí, cada grande conglomerado tem a sua realidade, a gente interage mais ou menos com 15 mil revendedores, né, entre postos, revendedores de gás. São 15 mil funcionários, são quase 100 mil fornecedores cadastrados, tudo isso no Brasil inteiro, né? Esse programa de compliance, ele tem que atingir também essa turma, né? Do contrário, eu vou usar uma frase de um advogado que eu vi na Colômbia que eu achei o máximo, né? O programa de compliance não é continuar fazendo errado do jeito certo, né? Tem que transformar, do tipo, para valer, né? E aí nisso encaixa muito bem o que o Alexandre faz o ponto aí da ética comportamental. Se a gente vai para um modelo muito instrumental, então eu estabeleço um firewall aí jurídico, né? Como se fosse possível hoje em dia ter um firewall jurídico, mas da porta para fora o que o posto faz não é problema meu, da porta para fora o que o fornecedor faz não é problema meu. Então, se eu tenho um licenciamento numa loja de farmácia, eu contrato lá uma empresa de engenharia, esse sujeito vai usar de corrupção para obter a licença, isso não é problema meu. Eu não pedi para fazer, mas tacitamente está quase que dentro do contrato do sujeito. Não funciona, né? Um programa de conformidade, para dar certo, ele tem que permear também toda essa cadeia, e essa talvez seja a parte mais importante e mais difícil de se fazer um programa de compliance, porque quando você está dentro de uma grande companhia, você tem lá as ferramentas para poder treinar, enfim, para poder engajar aquele público, a ferramenta para poder medir e tal. A partir do momento que você começa a interferir no negócio do sujeito, fica complicado você conseguir convencê-lo, né, a usar a tua prática, porque isso daí para ele é custo. E aí vem a última parte do que eu quero falar agora, também o que o Alexandre falou que tipo de resultado você cobra desse sujeito, né? Então, se eu tenho lá um sujeito que vai fazer essa obra, e eu sei que aquela licença demora um mês,
Não adianta eu ficar pressionando o sujeito para ter a licença em 10 dias, porque a loja tem que abrir, porque eu tenho que cumprir o meu plano de negócio, porque isso daí, intrinsecamente, você já está entendendo que ele vai ter que usar a mão de algum tipo de atalho para fazer isso. Então, isso na prática, e o programa de compliance, um programa de integridade, é prática, é dia a dia, é exercício todo dia, e todo dia tem dilema, né? Todo dia sobe para o nosso comitê de conduta, para a nossa estrutura de governança, algum tipo de dilema, porque essas coisas acabam falhando, esses stakeholders acabam falhando, exercitar isso aí todo dia de como a gente cobra, como é que a gente obtém esse resultado, como é que eu purifico essa relação, é deixar de fazer negócio, é cancelar negócio que acabou passando pela grade do compliance, enfim, é uma certa coerência entre o discurso e a prática, né? E não só um arcabouço com uma roupagem legal, mas também com essa roupagem ética na prática, né? O tom do topo acontecendo no dia a dia. E aí, Otávio, eu queria te perguntar assim, dessa experiência de observação tão próxima que você está tendo a oportunidade de ter, qual é a tua análise? Você acredita que mudar, quer dizer, esse deslocamento em direção a comportamentos mais éticos, ele passa por uma roupagem mais cultural e mais comportamental, ou as leis, as regulações, os programas de compliance, os controles são fundamentais para que a gente consiga consiga atingir esse objetivo? Bom dia. Queria inicialmente agradecer a Simone, a Capital Aberto, ao Alexandre pelo convite para participar desse evento. Queria saudar o Alexandre, parabenizá-lo pelo lançamento e saudar os demais membros dessa mesa, o professor Lélio, com quem eu convivo há tantos anos de maneira intermitente, o professor Carvalhosa, sempre uma inspiração, o Denis. Eu acho que esse ponto que você trouxe, aliás, gostaria de fazer uma ressalva preliminar. O professor Lélio trouxe um ponto que gerou uma pergunta que eu queria fazer para o Alexandre, que eu não queria me esquecer de fazer. No final, você pode me lembrar, Claro, Simone? lógico. Obrigado. Aliás, acho que você podia terminar e aí você já endereça Já a engatar pergunta. direto Lógico. a pergunta. Pode Lógico. ser? Mas, voltando para o seu ponto, eu acho que eu cheguei aos temas de governança e de ética corporativa como um advogado, com todo o arcabouço típico que um advogado tem. E, por isso, o meu foco nasce a partir de uma dimensão mais formal e mais procedimental. Então, a sua pergunta faz todo sentido para mim, Simone, porque ela diz respeito a uma preocupação que eu tenho permanentemente. Em razão dessa minha formação, por um lado, eu cheguei às questões de ética empresarial a partir da análise do dever de diligência, da crítica aos discursos de governança, porque, na verdade, as pessoas não cruzam os discursos de governança com a concreção do dever de diligência nas companhias brasileiras, e esse era o mundo com o qual eu lidava, com o qual eu lidei por boa parte da minha carreira. E, por outro lado, eu também desenvolvi uma desconfiança profunda em relação a discursos sobre ética e governança que deixam de lado qualquer dimensão procedimental relacionada à sua implementação, à verificação de sua existência, à sua concreção. No entanto, com o passar do tempo, eu tive a oportunidade de me dar conta de que essa dimensão procedimental, a despeito de essencial, e as empresas brasileiras, de um modo geral, deixam muito a desejar nessa mera dimensão procedimental. Nem esse passo nós demos. Eu me lembro, o grande caso que fez com que eu começasse a pensar nesses assuntos foi o caso Aracruz, quando eu fui relator daquele caso em que a Aracruz teve perdas em derivativos da CVM, nós tivemos uma série de discussões preliminares na própria CVM em torno da extensão do próprio dever de diligência. O que nós identificamos naquela época, no caso Aracruz, no caso Sadia, foi que as empresas brasileiras ainda tinham seus estatutos, ainda tinham seus regimentos de conselhos de administração no século XIX, embora elas tivessem um discurso de governança muito bonito. Então, nós ainda deixamos muito a desejar nesse procedimental. Mas, dando alguns passos além,
O que eu fui me dando conta com o passar do tempo, que esse procedimental muitas vezes já é um grande passo, mas que ele é muito pouco e que ele pode embutir uma série de riscos. O Alexandre chama atenção para diversos desses riscos, em especial num capítulo do livro em que ele discute o quão limitados são os efeitos de normas e controles internos e quais são os efeitos colaterais que essas normas e controles internos podem ter. Eu queria referir 3 argumentos que o Alexandre traz e que eu acho bastante relevantes, e com os quais eu tenho me deparado em diversas discussões mais práticas. O primeiro é o problema da perspectiva estritamente legal ou formalista pela qual os programas de conformidade e os mecanismos de controles internos são geralmente implementados. Eu desenvolvo aquilo olhando para a lei, desenvolvo olhando para a regulamentação. Isso é olhar para a forma e não para um conteúdo ético ou para um conteúdo de boa conduta. E com isso cria uma limitação natural para esses programas. Eles já ficam dentro do seu quadradinho e não vão além daquilo. O segundo é a falta de contato dos responsáveis por esses programas, das áreas que implementam esses programas, com a gestão diária das empresas. Se eu sou uma área de compliance, fechada dentro daquele meu quadrado, dentro do meu escritório, e que não tem nenhuma noção de qual é o verdadeiro objeto, qual é o modelo de negócio daquela empresa, ou qual é a estratégia que a empresa está adotando, eu estou condenado a produzir papel. E isso, infelizmente, aqui eu abro um parêntese a mais, infelizmente é muito mais comum do que parece. O que eu tenho visto em boa parte das discussões sobre compliance é que a imensa maioria das pessoas que atuam nessa área, ou que prestam serviços, ou que fornecem soluções, fornecem papel. E o terceiro ponto que o Alexandre destaca, e aqui eu estou falando dos prestadores de serviço, nem tanto das áreas nas empresas, mas as áreas nas empresas são a mesma coisa, porque elas não estão necessariamente integradas no processo de tomada de decisões. O terceiro ponto que o Alexandre destaca é que, de um modo geral, essas políticas têm a prática, têm foco no comportamento desviante e não no ambiente criado pela empresa, não na cultura que existe dentro daquela empresa que gera determinados estímulos ou que gera aquela cegueira ética, para usar a expressão tão rica que o Alexandre utilizou. Eu acho que tem um elemento a mais, e que é referido de maneira incidental em vários outros pontos, que é o fato de que, de um modo geral, os programas de compliance, esse instrumental técnico, que a CVM chama de regras, procedimentos e controles internos, em toda a regra da CVM hoje, independente da área, você tem ali a previsão de que tem que existir regras, procedimentos e controles internos. De um modo geral, esse instrumental é criado dentro da empresa, por pessoas que já estão envolvidas naquela cultura empresarial, que têm medo de intervir em determinadas áreas, medo de atrapalhar de alguma maneira o processo de tomada de decisões. Isso cria uma espécie de limite natural para esses programas ou para a atuação das áreas de compliance, de controles internos ou de auditoria, para falar em diferentes linhas de defesa. Então, eu acho, Simone, para voltar para a sua questão, que na origem, os arranjos institucionais, a dimensão mais procedimental, é essencial para garantir a eficácia de qualquer processo de mudança comportamental, de transformação cultural dentro de uma empresa. Eu tenho muita dificuldade em ver transformações que não se apoiem em determinados ganchos. Mas nós nos acostumamos a produzir arranjos institucionais como se eles fossem um fim em si mesmo. E nós nos acostumamos a produzir esses arranjos para evitar determinados riscos ou para cumprir por tabela algumas exigências legais e regulatórias. E, como o Alexandre mostra no trabalho dele, nós nos costumamos a desenvolver esses arranjos, inclusive de forma acrítica, sem pensar nos efeitos colaterais que eles podem trazer, no tipo de estímulo que eles podem criar. Então, o que eu sinto é que talvez a nova fronteira dessa dimensão mais formal, a nova fronteira das discussões sobre compliance, controles internos, auditoria, na empresa contemporânea, na empresa que passa a se preocupar com aquele universo de novas preocupações que o Lélio trouxe na exposição dele, seja trazer uma dimensão de conteúdo diferente, seja levar em conta a cultura, porque cultura importa.
e começar a interagir com essa cultura e pensar em como transformar essa cultura. Nós temos que trazer o conteúdo para dentro daquilo que é apenas forma. E aí eu acho que o caminho das pedras está alguns capítulos depois do Alexandre fazer a crítica aos programas de compliance e conformidade. No capítulo 10 ele faz essa crítica, no capítulo 13 ele traz uma série de sugestões que não são sugestões destinadas às pessoas que estão implementando os programas, mas que eu li com essa cabeça, porque minha preocupação tem sido essa. Quando você fala, por exemplo, Alexandre, e aqui eu já começo a me direcionar para a pergunta que eu vou fazer ao final para você. Quando você fala, por exemplo, que uma forma de minimizar os riscos da criação de práticas inadequadas e do desenvolvimento daquela cegueira ética das pessoas é o tone at the top, ou seja, é a auto-administração, ter a auto-administração dando exemplo. Quando você fala na importância de se enviar sinais claros sobre comportamentos esperados, ou de se avaliar periodicamente sistemas informais de valores, ou se contrapor os sistemas informais aos sistemas formais de valores em uma análise crítica permanente, o que a gente vê é que a gente tem elementos que o Alexandre propõe fora do universo dos programas de compliance e do universo dos controles internos, mas que deveriam ser o verdadeiro conteúdo dos programas de compliance hoje para eles serem eficientes. Aliás, ao contrário, eu não posso me preocupar só com o conteúdo e com a forma, eu tenho que me preocupar com esses arranjos para que a coisa funcione. Então, vem uma primeira provocação que eu te faço. Os programas de compliance, as normas e controles, como você refere, são limitados ou eles devem ser desafiados e evoluir para um novo patamar? A minha sensação, a leitura que eu fiz é que o desafio que você lança é um desafio de construir uma nova ideia de conformidade de controles para as empresas. E o mundo todo está nos provocando para isso, na verdade, Simone, porque quando a gente vai ver as recomendações do DOJ, quando eles estão tratando de implementação de programas de conformidade em razão de medidas como acordos de leniência e tal, quando eles estão tratando de obrigações de monitoramento, que é o universo que eu vivo hoje, eles falam em programas de compliance efetivos. Não é programa de compliance, é um programa de compliance efetivo, alguma coisa que é capaz de promover determinadas transformações. Quando a gente olha para a própria CVM, para a nossa experiência aqui, ela fala o tempo todo em normas, procedimentos e controles internos, mas ela tem cada vez mais normas abertas que permitem uma valoração dos conteúdos. Será que o nosso desafio não é pensar em normas e controles que embutam essa dimensão de conteúdo? Mais do que o nosso desafio, se nós não pensarmos nisso, nós estamos perdidos, porque nós já estamos sendo acusados por não olhar para essas normas, para essas questões de conteúdo hoje. E aí eu aproveito para deixar, então, aquela minha pergunta final para o Alexandre, que não tem absolutamente nada a ver com esse meu ponto, esperando que eu tenha respondido o ponto que você trouxe, Simone. Mas a pergunta diz respeito a uma outra questão. O Lélio, na exposição dele, trouxe uma referência a Ortega y Gasset e as transformações que ele via em um mundo com jornais, cinema, rádio. E eu automaticamente me lembrei de uma leitura que eu fiz há coisa de uns 30 anos, mas que me marcou muito, que foi o Marshall McLuhan, A Galáxia de Gutenberg. O que o Marshall McLuhan dizia é que no mundo em que nós passávamos a ter televisão e outras formas de mídia, na verdade não mudava só a forma de comunicação, não mudava só a velocidade de comunicação, mas mudavam os próprios processos cognitivos das pessoas. Nós passávamos a interagir e a ter contato com a realidade de uma maneira diferente daquela que nós tínhamos na civilização da imprensa. Por isso que o livro se chama Galáxia de Gutenberg. Hoje nós vemos que nós vivemos em um mundo de internet, de formação de maiorias e desformação de maiorias em 5 minutos, a partir de redes sociais, em que essas redes sociais acabam tendo efeitos relevantes no comportamento das coletividades. Em que medida essa forma de interação das pessoas com a realidade, o imediatismo, a capacidade de responder a esses consensos que se formam nesses novos âmbitos, essas características de uma nova geração desafiam as conclusões que você trouxe no seu livro? Em que medida a economia comportamental
e as conclusões sobre a conduta das pessoas em determinados tipos de situação é alterada por esses novos processos cognitivos? Essa é a pergunta que eu queria deixar ao final, e que foge completamente ao tema. Pedir para o Alexandre, ou antes ou depois, Sim. como seu critério, comentar também um pouco o ponto inicial do Sim. Otávio, quer dizer, o papel dos controles, das leis, das regras, enfim. Bom, eu queria agradecer novamente aí todos os comentários iniciais dos debatedores. Otávio, mais do que fez o dever de casa, mencionou os capítulos, eu não esperava tanto assim. Mas eu vou ser breve. É verdade, banca. Mas eu vou ser breve, até para a gente poder ter interação com o público, porque assim tem uma massa crítica muito rica aqui, eu acho que a gente tem que aproveitar realmente o máximo tempo. Mas, em primeiro lugar, eu tenho tido uma dificuldade cada vez maior de falar apenas sobre compliance, programa de compliance. Eu acho que o que a gente precisa realmente é de um comportamento ético. A ética vai além do compliance. Se você investir em ética, você vai ter compliance, mas se você investir em compliance, não necessariamente você vai ter a ética. E é o que eu tenho falado, né? Acho que nós conseguirmos ter no ambiente empresarial um comportamento genuinamente ético se não o maior, com certeza um dos maiores desafios globais da nossa época. Até pelo peso das empresas na sociedade, dos 100 maiores PIBs do mundo, 70 são empresas. E isso isso só vai acontecer quando todos nós condenarmos essas atitudes antiéticas das empresas, não só intelectualmente, mas visceralmente. Literalmente, quando a gente tiver quase asco, desgosto em relação a esse tipo de comportamento no ambiente empresarial. Porque muitas vezes a condenação, ela se existe, né? Porque muitas vezes a pessoa fala, não, ele apenas teve o azar de ser pego, ou são business as usual, é negócio como usual, negócio como de costume. E se a gente tiver esse tipo de mentalidade, a gente não vai avançar no combate a esse tipo de comportamento no ambiente empresarial. Até a década de 60, por exemplo, nos Estados Unidos, o crime de colarinho branco não era reprovado socialmente. Na verdade, essa mudança drástica que gerou, inclusive, a FCPA nos anos 70, começou com alguns grandes escândalos aí na década de 60 que começaram a mexer com o sentimento da população, inclusive no ambiente de negócios. Mas até então, qualquer tipo de comportamento ilícito no ambiente empresarial era visto assim, olha, ele só está olhando o lado dele, fazer negócios é isso. E a gente não pode ter esse tipo de comportamento. Os dois maiores inimigos do que a gente está vendo aí, para mim isso é muito claro, é a hipocrisia e o cinismo. A hipocrisia de achar que é normal falar uma coisa e fazer outra, e o cinismo de falar, é assim mesmo, e nada vai mudar. Então a gente precisa avançar para uma discussão da ética e não retirar a perspectiva moral das decisões que cada um tem que tomar nas organizações. Há um livro muito interessante, recente, de um jornalista que entrevistou mais de 200 executivos financeiros da Citi, Londrina, e o que ele notou é que depois de tudo que aconteceu da crise financeira, nada mudou em termos de comportamento, porque as pessoas continuam a ter uma perspectiva amoral. Quer dizer, se não tem o que eu preciso é ter o selo de aprovação da área de compliance. Se não é proibido legalmente, eu vou fazer. Eu não penso sobre as implicações do que eu estou fazendo em relação a terceiros. E a gente não vai conseguir avançar se a gente não incutir essa perspectiva moral, que é o papel das lideranças nas empresas. As mais atrapalham do que ajudam, no fim das contas? O quê? As regras, os controles mais atrapalham do que ajudam? Os controles, como eu menciono, eles podem ser usados até como uma forma de manter certas práticas, ou podem gerar efeitos colaterais. E há evidências científicas disso, de que quando você coloca controles demais, isso você tira a perspectiva moral, e tudo que não é proibido passa a ser entendido como permitido, que não deve ser o caso, né? Então a gente precisa desesperadamente, eu diria, de lideranças que tenham essa perspectiva, e o programa de compliance, na dose certa, vai ser mais um elemento nesse sentido. Mas na dose certa é o lado mais importante, porque a gente não está falando de uma mudança incremental. A gente tem que pensar numa mudança estrutural. E a mudança estrutural vai além, as empresas precisam repensar, por exemplo, o conceito de sucesso, o conceito do papel dos administradores,
né? O conceito do seu propósito, para que a empresa existe. Cada empresa tem que pensar o seu conceito de propósito. E isso vai gerar mudanças, inclusive no âmbito do Conselho de Administração. Tem vários colegas aqui, que eu estou vendo, que participaram de um evento, de um seminário, um workshop que nós fizemos em Washington, lá com a IFC, onde nós discutimos o papel do Conselho na cultura organizacional. E acho que um ponto que o Otávio mencionou é como o Conselho pode olhar mais para essas questões, que são os maiores preditores de comportamentos antiéticos nas organizações. Os escândalos que nós vimos não são resultado da falta de documentos e mesmo da falta de controles. Eles são resultados de culturas tóxicas, de ambientes onde você procura o lucro a qualquer custo, de curto prazo, ambientes onde o medo impera, com intimidação, agressividade, falta de reflexão. É isso que tem causado tudo isso que a gente tem visto. Não é a falta de documentação. Isso é fundamental. Então, qual é o papel, por exemplo, do Conselho nisso? A gente fala tanto do papel do Conselho na estratégia, mas muito pouco, por exemplo, na cultura. E há formas de mensurar. E aí foi mencionado a questão das mídias sociais, das redes sociais. Hoje você pode entender melhor o que de fato é uma empresa e como ela de fato opera, usando muita informação que está aí, inclusive na internet, como, por exemplo, com esses sites especializados aí, o Glassdoor, aqui no Brasil, Love Mondays, onde os próprios funcionários fazem avaliações das suas empresas e você consegue ver muito do que de fato acontece na organização. Então, acho que esse é o lado bom da história. A tecnologia está tornando cada vez mais difícil a empresa para ganhar dinheiro no tal do escurinho do cinema e está cada vez mais difícil ela vender uma imagem, projetar uma imagem e agir de outra forma da porta para dentro. Mas o que a gente precisa mesmo é entender que se você quer ter um sucesso duradouro, a gente tem que passar por um processo quase que de reinvenção de muitas empresas. Porque todos esses escândalos que a gente está vendo não são casos de sucesso, são casos de fracasso, de destruição de valor, inclusive para os acionistas. Então, não adianta nada a gente falar, mas é assim mesmo e tem que operar dessa forma, porque isso não está dando certo e vai dar cada vez menos certo. E eu acho que tem um espaço enorme para as empresas que se antenarem com isso, porque já que, aí vou para o gancho do Otávio, essas novas gerações, elas estão sedentas por isso. A gente está num mundo muito acelerado, onde o que as pessoas mais precisam hoje é de sentido no que elas estão fazendo, de relações e não transações. E não é por acaso que o nível de engajamento é baixíssimo no mundo inteiro, há uma enorme perda de energia dentro das organizações. As pessoas, no final das contas, elas estão, via de regra, né, trabalhando sem sentido, estressadas, tristes, e eu não consigo ver uma possibilidade de criação de valor num tipo de ambiente como esse. Então, acho que a gente tem um outro lado da moeda, que é a possibilidade de criar empresas realmente que possam ter um resultado positivo, econômico, mas fazendo, digamos, a coisa certa, e isso vai dar uma força muito grande para essas empresas. A boa mensagem é que o mundo está cada vez mais alinhado com esse tipo de proposição e menos com aquela proposição do século XX, extrativista, onde você acha que você vai ter uma empresa forte numa sociedade doente. Não vai ter empresa forte em sociedade doente. Na reforma da B3, o novo mercado, discutiu-se muito a questão do organograma, qual a melhor estrutura de compliance, onde é que está o compliance está plugado, junto com a auditoria, junto com a área de riscos, a questão das 3 barreiras de controle, tudo esse treco todo aí. E aí eu tava conversando com um cara do DOJ, e eu perguntei para ele, poxa, eu estou preocupado com a questão da SEC, né? Se tem alguma restrição em relação ao organograma. E perguntei para ele, poxa, qual que é o programa de compliance ideal? Qual que é a diretriz e tal? Ele falou, Denis, eu vou ser bastante objetivo. Programa de compliance ideal, se funcionar, você nunca vai me ver, a não ser em congressos. Então, aquilo, para mim, abriu a luz, do tipo, não tem programa de compliance ideal. Tem o programa do Ultra, tem o programa da Odebrecht, tem o programa da... cada casa tem lá a sua cultura. E aí, feito isso, a gente, por exemplo, a gente inovou um pouco, até discutimos bastante no IBGC sobre isso daí, tomei muita porrada. Nós juntamos a auditoria com riscos e compliance. Né? Os mais puristas têm a tese das 3 barreiras de controle, mas nós temos lá uma governança diferente do que se adota normalmente das companhias. E isso trouxe para nós a visão estratégica, ou seja, a área de riscos conseguiu
está junto da diretoria, percebendo quais são os grandes riscos estratégicos da companhia, e o compliance entrou, então, como uma barreira de prevenção que depois é monitorado pela auditoria. Toda essa discussão de o que é um programa ideal, o que não é um programa ideal, ele foi para o ferramental, né, para o instrumental, lá no começo, pela dificuldade que tinha de se medir o programa. Né? Do tipo, afinal de contas, esse negócio aí funciona. Então, o controle ele é muito mais fácil, porque você vai lá fazer o checklist, do tipo, esses controles foram cumpridos, tais cláusulas foram aplicadas, então subentende-se que o programa está funcionando. E um belo dia vem uma surpresa, que aquilo não garantiu necessariamente. Agora, a gente já conseguiu evoluir essa experiência, desculpa tomar o teu tempo, mas que eu queria compartilhar com vocês. Nós criamos uma forma de medir comportamento dentro do Ultra. A gente acabou de fechar esse projeto este ano e os resultados foram incríveis, para o bem e para o mal. Né? Tem muita coisa que a gente achava que está resolvendo, não está resolvendo, e tem muita coisa que a gente apostou e realmente funciona. E a gente emprestou isso daí da literatura de segurança operacional. Ou seja, nós tivemos um incêndio no Porto de Santos, todo mundo sabe. A Dupont trouxe para nós a metodologia de, puxa, vamos medir como é que está a inserção do comportamento de segurança dentro da nossa companhia. Né? E ela tem um método para fazer isso. Eu falei, poxa, se serve para acidente, serve para acidente de conduta. E a gente aplicou esse negócio e funcionou muito bem. A partir daí, a gente teve um mapeamento onde estão as áreas de desconforto, porque o comportamento não tá inserido, onde estão as áreas mais confortáveis. E, a partir disso, daí, a gente usou elementos como andragogia para poder modular o discurso com públicos diferentes, de formas diferentes, e aí tem toda a história que depois, se sobrar um tempinho, eu posso contar como é que é o nosso programa na prática. Mas eu acho que foi muito isso, muito instrumental no começo dessa jornada, porque eu tinha que ter como medir, prestar contas de uma forma tangível, e a gente está caminhando mais para o comportamental agora, que é uma forma muito mais eficiente de lidar com as pessoas, e evoluindo na forma de medir se isso está dando certo. Mas um não mata o outro. Eu acho que os dois têm que conviver muito claramente, porque tem toda uma questão regulatória que eu tenho que cumprir, toda uma questão legal que eu tenho que para me proteger, mas tem toda uma questão transformadora de comportamento dentro de casa e em relação ao terceiro. Só complementando a resposta do Alexandre para o Otávio, a semana passada, no fórum exclusivo de presidentes de conselhos lá no Instituto, a Korn Ferry trouxe a pesquisa que eles fazem com conselhos de empresas, tanto abertas quanto fechadas, um universo grande de empresas que eles costumam pesquisar, e eles mostraram que a evolução, o comitê de conselho que mais cresceu nos 2 últimos anos foi o comitê de pessoas. E para mim foi uma surpresa, porque normalmente o que nós vemos é exatamente o que o Denis falou, é comitê de auditoria, riscos, e agora muitas empresas colocando compliance junto. E a colocação deles foi que, dentro da pesquisa, eles entrevistam conselheiros, entrevistam executivos, e foi dito que aspectos comportamentais, a questão de conduta ética, esse lado soft, é algo que está preocupando, e este é o motivo de ter crescido o comitê de pessoas dentro do Conselho. Então, eu acho que é algo interessante que, para nós, lá do Instituto, foi um pouco de surpresa, porque a gente não tinha mapeado ainda esse crescimento em comitê de pessoas. Pegando o apanhado de tudo que eu ouvi, e a gente pegando um pouco a evolução da história da governança, ela vem evoluindo a partir de crises, né? Você vê, não é uma evolução natural, digamos assim. A SOX surgiu de grandes escândalos, né, contábeis americanos e outros. E, assim, sucessivamente, no Brasil, toda a evolução da regulamentação, seja CVM ou mesmo SEC, veio a partir de buscar soluções para crises, né, principalmente pós-2008, subprime, e assim em diante, assim por diante. Então, a minha pergunta é a seguinte, nós estamos falando de futuro, se estamos preparados para essa governança que deverá ocorrer. E aí houve um comentário, e aí eu direciono um pouco essa pergunta, principalmente para os advogados presentes, que eu vejo que já começam a se deparar com um assunto que está entrando muito forte no país, ou seja, no pós-Lava Jato,
muitas empresas que tinham títulos e valores mobiliários negociados no exterior tiveram DOJ nas costas. E já temos casos de monitoramento de empresas brasileiras, um caso público é a Embraer, ou seja, incluir uma pessoa, né, que vai ficar monitorando a empresa por 3 anos ou 5 anos, dependendo da decisão judicial, vai estar focado basicamente em melhorar a governança e o compliance, mas de um ponto de vista, talvez, meramente processual ou procedimental, né, de melhorar, ver se os controles, os riscos, ou seja, a empresa teve a sua reputação tão abalada que precisa ter um monitor lá dentro de um departamento de justiça de outro país por ter seus valores mobiliários, né, negociados em outra esfera jurídica. Então, minha pergunta é o seguinte, isso é um movimento que está vindo, já temos vários casos. Qual a influência, como sempre foi, a influência foi externa para melhorar a governança no Brasil, o quanto essa influência de monitoramento, que já nós começamos a ter casas especializadas no Brasil de formar, né, monitores para esse princípio, o quanto isso pode vir a contribuir ou não para essa governança no futuro? Ou vai ser mais uma visão meramente intervencionista, no sentido de ver a empresa realmente está se comportando ou não, mas isso não vai agregar valor para a governança, vai ser burocrática, custosa, que isso custa muito caro para a empresa, e se isso evolui ou não. Gostaria de ver, principalmente dos lidam com esse dia a dia jurista, legal, se isso pode contribuir ou não para a governança. Na verdade, o monitoramento externo surge na década de 90, a partir de alguns acordos de leniência, em que se entendia que, bom, já que eu vou deixar a empresa sobreviver, já que ela está pagando para sair dessa, talvez eu consiga ter alguns ganhos qualitativos, alguns ganhos na conduta daquela empresa. Ela pode voltar para o mercado de uma maneira diferente. Isso não é necessário em todos os casos. Isso não se impõe quando a empresa realizou um ato isolado de corrupção, quando foi uma coisa menos significativa. Mas quando a empresa se envolvia de maneira sistemática em práticas irregulares, quando, evidentemente, aquilo tudo estava abraçado por uma cultura corporativa distorcida. E aqui, novamente, vários elementos que o Alexandre traz como característicos de uma cegueira ética são encontrados nas empresas, aliás, são os elementos tipicamente encontrados nas empresas que são submetidas a monitoramento. Quando se impõe uma mudança cultural, é que se impõe a intervenção de um monitor. Por quê? Porque o monitor precisa ficar por um prazo que vai de 2 a 5 anos lá dentro, acompanhando a implementação de determinados programas. Mas aí é que vem também o grande desafio da atividade de monitoramento. Ele está acompanhando só a adoção de papel e de procedimentos, ou ele é responsável por, de alguma maneira, certificar um processo de mudança cultural? O que tem ficado claro na postura do DOJ, e agora, mais recentemente, na postura do Ministério Público Federal no Brasil, porque nós temos os primeiros casos de monitoramento feitos em conjunto, é que o que importa não é a implementação seca de um programa de compliance, mas é a transformação cultural dentro da empresa. Formalmente, os vínculos dos monitores dizem respeito a programas de compliance. Do ponto de vista de conteúdo, sempre são previstas mudanças que são muito coerentes com aquelas medidas que estão no capítulo 13 do livro do Alexandre. Então, a sensação que eu tenho é que a atividade de monitoramento tende a ser uma atividade capaz de gerar transformação dentro das empresas. Ter um terceiro permanentemente criticando determinadas práticas, e essas práticas não são apenas políticas, mas são também conteúdo de decisões de órgãos de administração, eventualmente, não decisões administrativas, mas decisões relacionadas a questões de conduta, pode ser um elemento de transformação, sobretudo se esse terceiro atuar durante um período relativamente longo, se esse terceiro prestar contas para as autoridades. Pode ser também que a adoção das experiências de monitoramento no Brasil, como é mais uma dessas realidades importadas, acabe gerando mais formalismo, mais papel e seja uma forma de cumprir tabela.
Mas nós estamos vivendo ainda os primeiros casos. Estamos vivendo esses primeiros casos inspirados por uma experiência que tem se transformado no exterior e que tem tido alguns exemplos bastante significativos. O caso Siemens, por exemplo, é um dos mais relevantes. Então, eu acho que vale a pena apostar um pouquinho nessa nova realidade. E esse monitoramento de maneira totalmente burocrática. Então, o Departamento de Justiça diz o seguinte: a Eletrobras comete em todas as suas subsidiárias uma série de irregularidades e de corrupção muito graves e ela não pode continuar a emitir títulos no exterior, também nos Estados Unidos. Então vamos mandar lá a Hogan Lovells, custa baratinho, 700 milhões de dólares, não vai, não é besteira. E ela vai lá e o que ela faz? Ela verifica todos os e-mails que foram trocados na Eletrobras e suas subsidiárias durante tantos anos e cria, como o Otávio Yazbek está falando, milhares de papéis que são revolvidos, etc. E depois, por uma questão de mágica, ela diz que a Eletrobras pode continuar, ou pode retomar os títulos da fora, com base em e-mails que ela ficou ouvindo, que não tem nada a ver com a realidade nenhuma, não tem nada a ver com a mudança da política e da ética dentro da Eletrobras, que continua, naturalmente, colocando diretores indicados pelos próprios políticos, totalmente indicados pelos políticos atualmente no poder, e fica nessa bobagem. Quer dizer, a Hogan Lovells ganha uma fortuna, que é muito justo, e a Eletrobras continua sendo a Eletrobras, entendeu? Inteiramente dominada pelos políticos, mas ela teve o ano passado a waiver para realmente continuar ou voltar a fazer roadshow, etc, etc. Então, isso é uma coisa absolutamente burocrática, uma produção de papéis. E outra coisa importante é o seguinte: o compliance, ele não adianta nada quando você, empresa corrupta, não muda o controlador, certo? Então, porque, por exemplo, as empreiteiras no Brasil que fizeram o cartel para localizar um núcleo de corrupção, fizeram o cartel da Petrobras, né? 19, parece. Todas elas são empresas familiares. E as famílias estão ali, algumas há 80 anos, né? Várias gerações, 4, 5 gerações, que estão se revezando na ligação espúria com o poder público para obter todas as vantagens nos contratos de empreitadas, fornecimentos, etc. O que aconteceu? Elas fizeram, no caso dos acordos de leniência, fizeram tremendos, como é que chama? Programas de compliance. Tremendos programas de compliance. Mas acontece, os controladores continuam os mesmos. E eles operam como poder através deles, controladores. Não tem nada a ver com a organização da empresa. Entendeu? Quer dizer, então eles vão lá, fazem o cartel entre as famílias. Não tem negócio de família lá, aqueles filmes de gangster, negócio de família. As famílias vão lá, as grandes famílias se reúnem, entendeu? Se um é preso, como esse aí que pegou 39 anos, tem o filho, tem o neto. É a mesma família que vai ali, tem os grandes sacrificados da família, que realmente tem que pegar uma prisão. Mas tem o neto, tem o filho, tem o bisneto, que vão ali e fazem os grandes negócios por fora. Aqui, o compliance em empresas corruptas não adianta nada se você não mudar o controle. Quando tem um banco que está em default, um banco que está falido, o que o governo faz? O Banco Central vai lá, indispõe, ficam indisponíveis as ações e vende, acaba, o sujeito não vem mais proprietário de nada e vende o banco, tá certo? Agora, você tem as empresas absolutamente intactas. Quer dizer, os empreiteiros, as famílias dos empreiteiros continuam dominando a empresa. Mas aqui não adianta nada compliance, não adianta nada Hogan Lovells, não adianta nada Departamento de Justiça ficar mandando etc., entendeu? Para vez de coisa. Como no caso da Eletrobras não tem família mandando, mas tem a grande família, que é a família dos políticos. Tá certo? Então, quer dizer, isso é tudo uma coisa, como você fala muito bem no livro, você critica, né? Quer dizer, é uma coisa que nada funciona nisso, é tudo papel, como o Yazbek falou.
investir em programas de compliance sem mudar a mentalidade, como foi colocado pelo professor Carvalhosa, é o equivalente a enxugar gelo, né? E aí a gente está falando muito do processo de mudança de lideranças. E aí eu faço um paralelo com o caso da Siemens, que aconteceu há 10 anos atrás, que é considerado um caso de reviravolta e de sucesso em termos de implementação de programas de compliance. Mas o que a Siemens fez? Depois que houve o escândalo, eles chamaram o primeiro diretor-presidente de fora da empresa, que não havia sido, digamos, formado dentro da Siemens, o primeiro desde a fundação da Siemens, em 1857. Então, isso foi em 2007, 160 anos depois, eles chamaram o primeiro CEO de fora, que substituiu 80% das pessoas que estavam nos 2 primeiros escalões. E a gente está falando aqui de 300 pessoas. Então, houve um processo completo de mudança de liderança. E o que me chamou a atenção nesses episódios aqui no Brasil é que as empresas, muitas, estão brigando nos seus acordos para manter os líderes antigos. É o contrário. E mais impressionante ainda, né? Você tem várias situações aí que, por exemplo, um caso que os nossos amigos aqui que estavam no workshop que eu mencionei aconteceu, é que o diretor de uma dessas empresas, que fez um enorme acordo de leniência aqui no Brasil, ele falou o seguinte: olha, o atual CEO é uma pessoa que está na empresa há 35 anos. Então, como é que você vai mudar a mentalidade e mudar a cabeça e as práticas se você coloca um novo CEO que já estava lá, que está lá há 35 anos? E aí eles falaram: não, mas ele vem de uma área da empresa que não tinha nenhum tipo de problema. Mas é uma questão de cultura, de mentalidade. Então, se a gente... acho que o ideal seria a mudança do controle, mas pelo menos da mudança da administração. Bom, Alexandre, antes de mais nada, rapidamente quero deixar registrado que você é um dos autores e pensadores que mais influenciou o meu pensamento, ou melhor, influenciou o meu pensamento até os dias de hoje, e parabéns pela obra-prima que é o seu novo livro. Na sua palestra de abertura, você mencionou as estratégias para se ajudar a combater ou a conter essa cegueira ética, né, que assola as organizações. Eu queria adicionar um ponto que eu acho que a gente precisa estar muito atento a ele, que é a educação básica. Não só a educação executiva, mas a educação básica dos jovens que estão no ensino fundamental e médio. Eu explico por quê, né? Primeiro, porque ao levar para essas crianças, né, todas essas premissas do que seja ética e o comportamento ético, primeiro, eles ajudam a influenciar o comportamento dos pais. Quem tem criança e adolescente em casa sabe que a gente muda hábitos, desde a alimentação até produtos que a gente compra no supermercado, por pressão dos nossos filhos. Eles nos educam, né? Segundo, eles serão líderes no futuro próximo. Hoje a gente vive a era dos jovens, em que a gente tem garotos de 22, 23 anos em startups querendo mudar o mundo e revolucionar o mundo com empresas nascentes, purpose-oriented, orientada para propósitos fortes, em que eles têm boas utopias, onde eles estão procurando ali realizar sonhos que para nós são praticamente impossíveis. E, em terceiro lugar, pelo motivo de que no ano passado, o Todos pela Educação, que é a maior ONG de educação básica do Brasil, em parceria com o IBOP, realizou um estudo que me deixou muito chocado. Eles fizeram uma medição do grau de numeramento, do nível de numeramento e letramento de pessoas ocupando posições gerenciais nas empresas. O que significa isso? Naquelas réguas que medem o nível de alfabetismo ou analfabetismo funcional das pessoas, eles chegaram à conclusão que somente 25% das pessoas, dos gerentes pesquisados, tinham o grau de numeramento e letramento adequado para a posição que eles ocupavam. O que significa isso? Grau de letramento é a habilidade de interpretação de texto, a habilidade de você ler um texto ou interpretar algo que alguém te diz e você, de maneira sensível e profunda, você responder de maneira coerente e consistente. E aí, o grau de numeramento é matemática básica, álgebra, fazer contas básicas. Isso me ajuda a entender por que hoje, por exemplo, a gente vê talentos em organizações que são promovidos à posição gerencial porque eram foguetes high flyers crescendo de maneira violenta, e, de repente, quando ele assume a posição gerencial, ele bate no teto. Ele bate no teto porque ele não tem capacidade de numeramento e letramento para ir mais além. Ah, mas e como é que ele chegou lá? Ele chegou lá porque hoje a gente vive a indústria do diploma, em que hoje você compra o seu diploma, né?
Hoje, escolas, inclusive com marcas fortes, você, por ensino à distância, em 2 anos, você tem um diploma de graduação pagando R$300 por mês de mensalidade, né? É claro que não é o jovem formado pelo Colégio Santa Cruz que me preocupa, porque esse cara vai ser diretor da Siemens, vai ser presidente da Natura, vai ser diretor da Natura. Mas que me preocupa são aqueles que estão sendo formados por escolas de ensino fundamental e médio e que fazem nível superior muito simplório e vão pelo Brasil profundo ocupar posições de direção em fábricas, em forças de vendas. E a grande questão é, se essas pessoas não têm um nível básico, quer dizer, qual é a capacidade que elas têm de resistir à cegueira ética do meio onde elas estão vivendo? Então, eu acho que nós, às vezes eu fico pensando assim, nós, empresas, executivos, consultores, a gente fica muito preocupado em querer patrocinar programas de MBA para os executivos, dar oportunidades de vivência internacional para eles. E a gente devia estar ensinando para esses caras filosofia, habilidades de leitura, interpretação de texto e matemática básica, né? E aí a gente fica preocupado com uma educação executiva superior e esses caras não têm o básico, né? Então, eu só queria adicionar esse ponto de vista, que eu acho que a gente devia também, nas escolas, nas comunidades onde nossas empresas estão inseridas, a gente ir lá levar essas mensagens que a gente está falando aqui, porque são esses jovens que vão mudar o mundo. A minha questão é basicamente sobre o código de ética e conduta. O código de conduta. Há um viés de controle no Conselho muito forte em termos de supervisão. E o que a gente vê, o caso da Embrapa recente, onde se demitiu um funcionário e usando o código de conduta como motivação. Ele violou o código de conduta. Quando o código de conduta é usado para coação e não para inspiração, em que sentido você estabelece essa quebra-cultura? Você fomenta a cultura da ética dentro da organização. E aí, fazendo essas perguntas, eu obtive algumas respostas de alguns conselheiros e dirigentes. Da preocupação de fomentar demais o código de conduta e ter que trabalhar com uma quantidade imensa de denúncias. Então, o canal de denúncia acaba ficando uma quantidade. Então, eles são comedidos na promoção do próprio canal de denúncia. Quer dizer, o que acaba caindo muito nessa questão de formalismo, de procedimento, de só para inglês ver. Daí eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, a experiência de vocês nesse sentido. Nós temos um curso sobre código de conduta. E que nós começamos dizendo o seguinte, que o código de conduta, nós não chamamos de código de ética. A ética não cabe no código, ela inspira o código é de conduta, né? Nós dizemos que é a ponte entre a ética e a empresa. Mas o objetivo claro do código de conduta é a formação de uma cultura ética, não é disposição de normas de fazer e não fazer. A ética é sempre positiva. A ética gira em torno do sim, o que nós devemos fazer. Então, desde que você tenha numa empresa um documento e um grupo dedicado à gestão deste assunto, voltado para a formação de uma cultura ética, o resto fica fácil. Agora, o que não é possível é a gente querer fazer do contrário. Estabelecer um código de conduta que é totalmente construído em torno de proibições e querer, com isso, que o ambiente de trabalho se torne um ambiente que se possa chamar de cultura ética. O que a gente chama de cultura ética é um ambiente em que o relacionamento é ditado pelo mérito, pela confiança, pelo respeito, pela solidariedade, coisas desse tipo. Não é fazer e não fazer. Então, a nossa experiência lá no IBGC, nós estamos fazendo o curso agora em abril, não é? Depois vai haver no segundo semestre, é que este é um curso que a gente está construindo de trás para diante, a partir da experiência dos participantes. Na medida em que eles se manifestam, como você se manifestou agora, nós vamos moldando o nosso código, mas nós não queremos perder de vista isto. O que é importante, também em compliance, é o famoso ser compliance, não é estar compliance.
Quer dizer, criar a cultura. Daí o resto é fácil. Bom, eu sou membro do Conselho de Administração de uma empresa que é, internacionalmente, uma das 10 maiores empresas de governança do mundo. Agora, em 2017, foi considerada dentre as 10 mais que observam a governança do mundo. E o código de ética dessa empresa é muito interessante, porque ela é um código normal, que tem muita incentivo, não tem só proibições, mas ela mensalmente ela é revisitada pelos diversos departamentos, diversos sucursais, enfim, de onde há o estabelecimento, ela sempre... E depois existe também a cartilha. A cartilha é toda eletrônica, evidentemente. Ela é feita de imagens sobre o assunto, etc. Além de reuniões também, 4, 5 reuniões por ano, de estudo sobre o código de ética, com aquelas velhas representações teatrais, aquelas palhaçadas, aquelas coisas, etc. E tal. Então, há um código de ética extremamente vivo, solicitado, com a interação entre todos os colaboradores da companhia, que me dão palpites sobre o código de ética, isso, etc. E tal. Onde que há uma grande vivência desse código de ética. A segunda coisa é o canal de denúncias. O canal de denúncias funciona muito bem. Porque o canal de denúncias é o seguinte: denúncia anônima não deve ser feita, mas se for feita, se for séria, ela leva em consideração. Porque tem muita gente que faz denúncia anônima porque não tem coragem. Então, denúncia anônima também é considerada. E todo mundo sabe internamente que ela é considerada. Tá certo? Embora diz, não se deve fazer, haverá sigilo absoluto, mas se a denúncia anônima for de assunto grave, ela é aceita. E o canal de denúncias tem funcionado muito bem no sentido das pessoas não quererem agir contra a ética por medo de serem denunciadas, tá certo? E também da possibilidade das pessoas de denunciarem os chefes se tiverem feito alguma coisa errada também. De modo que o canal de denúncia, no meu entender, nessa experiência dessa companhia muito importante, do ponto de vista de governança, é que o canal de denúncia é essencial em matéria de código de ética. É essencial. Eu acho que ele é um instrumento dinâmico de funcionamento muito importante. Alexandre, o seu trabalho é extraordinário. Se o professor Lélio fala da confusão, para mim sempre foi uma perplexidade esse mundo corporativo que a gente vive. De 30 anos de carreira que eu tenho, 20 anos foi no mercado de capitais. E o que eu vi e vivenciei é absolutamente chocante. Então, a primeira questão, eu levanto a questão relativa aos participantes dos mercados, deveres e responsabilidades. Em muitos casos, houve falhas bastante expressivas. Quando a gente olha empresas listadas, líderes de diversos segmentos, onde estavam os auditores, onde estavam os bancos de investimentos, onde estavam os analistas, onde estavam os investidores eles têm um dever fiduciário. Quando os investidores, os proprietários dos recursos, confiam a eles a guarda dos seus recursos, eles têm que fazer um dever. Os fundos e gestores de recursos também, as assets têm que fazer isso, os bancos têm que fazer isso. Então, quando a gente vê vários escândalos corporativos, delações premiadas, como pode ser uma surpresa? Basta conviver com os empresários, basta conversar, que você não precisa de uma delação. Então, a gente tem que fazer uma reflexão muito profunda no dever fiduciário de todos os participantes do mercado. Uma outra questão também que eu me preocupo bastante é em relação ao uso do termo governança corporativa. Se a gente pega as empresas que foram alvos de delações, uma série de coisas, pega os relatórios de administração, quase todas dizem que têm as melhores práticas de governança corporativa. Existe uma auditoria muito focada na área financeira. E quanto ao que se diz em relação à governança corporativa? É uma fraude você dizer que tem o que você não tem. Quando olha o caso extremo da JBS, ela diz que ela cumpre mais que a lei no relatório de administração. E também, ao mencionar o novo mercado, ela fala, olha, estou no segmento mais elevado de governança corporativa.
Então, você está induzindo todos os participantes do mercado a um grande erro. Qual a penalização em relação a isso? E também em relação à governança corporativa, várias vezes eu converso com empresários de pequeno porte que eles têm a essência da governança, eles acreditam, mas eles não usam o termo governança. E eles falam, não, mas eu não tenho governança. Eu falo, você tem a governança porque você tem os princípios. E existe uma confusão que ter todas as formas e formatos de governança é ter governança. Então, a gente vai ter que ter cuidado com esse uso de termo de governança. Simone, você lembra, há 20 anos atrás, você fez uma estatística, eu acho que governança tinha sido citado, sei lá, 7, 8 vezes há 20 anos atrás, eu não me lembro. Isso faz tempo, é verdade. Pois é, há 20 anos, né? E as pessoas estão usando governança de uma forma errada e a gente tem que cuidar disso. Uma referência bastante interessante, o Código do CFA, que ele é muito interessante, é um código de ética de 1960, que, se olhar os princípios, se as pessoas podem adotar sem ser CFA, os problemas não existiriam, que é exercer sua profissão, exercer seu dever fiduciário. E ele diz também, né, quando você é CFA, eu sou CFA, eu não posso dizer que eu vou fazer uma análise melhor. Então, ele diz o seguinte, o que representa você ser CFA e o que você não pode dizer que é. Então, o novo mercado, o título de novo mercado foi usado por empresas interessadas em dizer que tinham uma ótima governança e não tinham. E a gente precisa cuidar muito disso. E uma outra questão, em relação às empresas, quando a gente olha empresas tão estruturadas, tão grandes, e a gente olha escândalos tão surreais, a gente está falando que a gente precisa educar, sob ótica de conhecimento, os funcionários também. Porque, se eles tivessem conhecimento, eles poderiam levantar a mão. É claro que tem questões de sociedade patriarcal, uma série de coisas, mas quando a gente olha bancos treinam caixas de banco, estão falando de treinar 50 mil pessoas, com software que você tem bonequinhos e não assusta, e fala para pessoas muito simples, o que é uma lavagem de dinheiro? Olha, se você recebe o depósito mensal, toda semana aparece alguém com 9.999, você tem que levantar a mão e tem algo errado aqui. Então, a gente tem muito conhecimento, mas a gente precisa democratizar esse conhecimento de governança, ensinar leis. Quando a pessoa sabe que uma atitude está infringindo lei, se ela sabe que está infringindo lei, ela pode levantar a mão, mas se ela não sabe... Então, quando a gente fala em governança no Brasil, a gente está falando de uma coisa anterior, que sequer estamos cumprindo as leis. Nós vivemos num modelo hoje empresarial que é um modelo ainda produto de uma confronto entre capitalismo e socialismo. Os dois eram autoritários em termos de organização. Ou seja, o capitalismo sempre foi autoritário também. O conceito de você ter uma autoridade interna, o poder de decisão vem do poder de controle, né? E a sociedade mudou. Nós vivemos na sociedade hoje, acredito, na linha do que o Otávio comentou, a mudança da tecnologia muda a forma das pessoas se comportarem, não simplesmente a forma de se comunicarem. Na verdade, nós vivemos uma sociedade hoje totalmente descentralizada, né? Eu gosto sempre de voltar aos clássicos. Hoje, o que eu mais leio são os autores anarquistas. Nós vivemos uma sociedade anárquica, no sentido de que você não consegue mais dominar a tomada de decisão através de instrumentos formais de concentração de poder. E as empresas que tiveram os problemas não foram, por acaso, as empresas mais corruptas, eram as empresas maiores, tanto no Brasil como fora do Brasil. Porque aquela forma de tomar decisão autoritária, concentradora, mesmo com o movimento de governança, porque governança, na verdade, em termos de modelo empresarial, não é um grande quebra de paradigma. Na verdade, ao invés de você tomar decisão a partir do administrador, a partir do conselho. Então, 11 pessoas tomam decisão, né, numa empresa de 60 mil funcionários, 80 mil funcionários, como se 11 pessoas do conselho pudessem ter a capacidade de transformar uma empresa de 80 mil pessoas numa empresa ética. Esse modelo de tomar decisão através da governança, como colocada hoje, não se adequa mais à realidade atual. Hoje, as empresas atrás, a gente lembra isso, elas conseguiam dominar o comportamento das pessoas através da publicidade. Então, hoje, nós somos questionados pelos nossos filhos, pelo que nós alimentamos, porque nós aprendemos, através da publicidade tradicional, que nós precisávamos nos alimentar de A, B e C. A gente não tinha capacidade, a forma da comunicação como era feita, de tomar decisão. Hoje, as novas gerações elas já tomam decisões. Hoje, eu tenho um filho de 8, 9 anos, você não decide mais o que ela vai fazer, ela já sabe o que ela quer. Ela já está no iPad, ela lê o mundo, já aprende tudo do mundo e já toma as decisões dela. E as empresas não perceberam isso. E quando elas perceberam, o mundo mudou. Então, se você pegar as grandes empresas do mundo hoje, não são empresas que há 20 anos atrás sequer existiam.
Porque aquelas empresas que, de 20 anos atrás, que se comportam até hoje, vão deixar simplesmente de existir. Então, a minha provocação é um pouco mais profunda, eu acho que... E essa mudança não vai acontecer através das empresas. É a sociedade, através de uma despertar da consciência coletiva, né, é que está percebendo que o mundo é diferente, e as empresas que não perceberam isso, acharam que, aprimorando as práticas de governança com um conselho independente, iam resolver os problemas da sua empresa. Isso não... O problema veio de fora para dentro. Elas não conseguiram mais, através de assessorias de imprensa, controlar a opinião pública e simplesmente ruir. Então, eu acho que estamos numa nova fase que nós vamos repensar muito mais profundamente, quando se fala em governança, do que simplesmente como nós podemos aprimorar as práticas de governança do Conselho ou melhorar as estruturas de controle. A questão é muito mais ampla. E as empresas que não entenderem o momento atual dessa nova sociedade, onde há um amadurecimento ético, que acontece quando cada pessoa se amadurece eticamente. Ou seja, não é a empresa que vai fazer as pessoas mais éticas, são as pessoas que estão se tornando mais éticas pelo acesso à informação. A gente sabe que a ética vem do acesso à informação. A ética é produto de um espírito crítico, e só existe espírito crítico quando você tem acesso à informação. E hoje existe um acesso à informação. Você não consegue mais dominar a informação e muito menos a vontade das pessoas. Então, acho que a questão é muito mais profunda, e eu acho que não é aprimoramento de práticas de governança, tal como pensado governança hoje. Eu acho que eu tenho lido muitos os autores, só para fechar, anarquistas, que, na verdade, a gente tem uma visão errada na anarquia, a gente acha que a anarquia é uma bagunça total. Na verdade, é o contrário, essa é a visão que o Alexandre muito coloca, ou seja, a anarquia é parte do pressuposto do amadurecimento ético das pessoas. Então, a partir do momento que eu tenho um forte amadurecimento ético, eu não preciso determinar muitas regras, as pessoas fazem aquilo porque elas sabem que é o correto. E se você pegar o modelo anarco, ele é muito mais próximo do modelo econômico das startups do que o modelo tradicional que a gente pensa as empresas. Então, a autogestão, esse é o conceito anarquista, decisão local, como o senhor citou, nas prefeituras. Então, acho que nós estamos mudando, a mudança é muito maior, civilizacional, e as empresas que não perceberem isso, a gente nem precisa se preocupar com compliance, porque elas vão deixar de existir naturalmente. Muito bom, Marcelo. A nova governança está sendo ditada pelas pessoas, né? Não necessariamente dentro dos conselhos. Por favor, Charles. As empresas mais socialmente responsáveis, quanto mais socialmente responsável a empresa for, mais ela está indiretamente incentivando as pessoas a trapacearem e agirem de forma errada. Um estudo científico que chegou a essa conclusão. O fato de que as pessoas pensam, bom, já que eu já estou fazendo um monte de bem aqui, então eu tenho um crédito e eu posso fazer sacanagem ali. Né? Desde que essa sacanagem esteja dentro da lei, que é o negócio do compliance, né? Desde que for legal, eu posso cometer imoralidades, desde que seja legal. Bom, justamente, já que eu fiz um monte de coisa boa, desde que eu não transgrida a lei, eu posso fazer um monte de coisa ruim também. Você teve a oportunidade de ter contato com esse estudo já? O que você pensa a respeito? Bom, inclusive está aí no livro, né, que é uma das nossas características, que é a ideia do equilíbrio moral. Então, a gente joga na nossa cabeça um jogo de soma zero, onde para cada atitude ruim eu quero compensar com alguma coisa boa, e muitas vezes, fazendo uma coisa boa, a gente se acha no direito de fazer algo ruim. Então, por exemplo, um aspecto é a compensação moral, que é essa ideia de ter uma atitude negativa seguida de uma positiva. Quem lembra aqui do caso da Enron, o Kenneth Lay, que era o presidente do conselho, ele gastava quase todos os seus dias em almoços de filantropia, né, famosos filantrópicos, que era uma maneira de compensar um pouco outras práticas. E existem pesquisas que é o inverso, quer dizer, quando você faz uma coisa boa, até pesquisas curiosas, onde eles viram que a pessoa que acabou de comprar num supermercado orgânico é mais propensa a trapacear no experimento, porque ela diz o seguinte, eu acabei de ajudar a sociedade, ajudar o mundo no orgânico, agora eu me dou o direito de... Também sou filho de Deus, né? Então, a gente tem alguma coisa nessa linha, sim, e também há pesquisas que mostram que as empresas que investem mais em responsabilidade social, geralmente isso é consequência de alguma multa imediatamente anterior, ou de alguma penalidade, ou de algum problema reputacional, o que é bastante intuitivo, é uma compensação. Então, sem dúvida, isso é essa é uma das características, né, que a gente aborda na primeira parte, que dificulta a gente manter um elevado padrão ético. A gente sempre acha que o inferno são os outros. O inferno são os políticos. E essa é a raiz do problema. Como diria lá o Gandhi, né, seja a mudança que você quer ver no mundo. E eu acho que depende da atitude de cada um de nós, como o Marcelo bem colocou, da ética de cada um, e que é uma onda que vai vir em algum momento. Acho que todos os pontos que foram colocados aqui, e pela Ana, mereceriam um debate à parte, a questão
dever fiduciário, porque está todo mundo muito assim, o meu papel é só esse, eu não vou além disso, né? E eu vejo o que eu quero ver, não vejo o que eu não quero ver, e o resultado é pior para todo mundo. Então, se não partir da gente, nas nossas atitudes diárias, realmente a gente não vai transformar o ambiente empresarial. A gente só vai dizer que o Brasil é assim, e nada é, as coisas estão. Se a gente pegar, novamente, nos Estados Unidos, até a década de 60, o crime do colarinho branco era praticamente, não gerava punição, porque não havia sanção social. Se você pegar a polícia de Nova York até a década de 80, era altamente corrupta. As coisas mudam, a Suécia já foi considerada um país corrupto, mas para isso, essa mudança cultural, né, tanto fora das organizações quanto dentro, precisa, obviamente, do papel das lideranças, e nós temos esse privilégio. Acho que foi colocado pelo Luzil a questão da educação no Brasil. Existem vários Brasis. É difícil falar do Brasil. Então, a gente está falando nessa elite de ponta, as pessoas, os jovens que estão sendo formados, que são nossos filhos, nossos sobrinhos, a gente percebe que eles vêm com uma consciência ambiental e social que é totalmente diferente de uma geração ou duas atrás. E aí é que está a minha esperança também. Mas, então, quando a gente olha essas pesquisas mais amplas, para mim elas não dizem muita coisa, porque é um percentual que mistura diferentes Brasis. Então, quando a gente pega só esses jovens da nova elite, realmente eles estão sedentos por fazer algo que tenha propósito, algo que tenha sentido, e embora não seja a maioria, Luzil, mas eles têm um poder catalisador muito grande, porque no fundo o mundo sempre foi dirigido aí por elites que influenciam a opinião e usam mídias sociais como grandes alavancas para isso. O resto, infelizmente, é a massa, né, que segue os padrões. E o sujeito lá que é chefe de fábrica, por exemplo, de um grande frigorífico que não teve acesso à educação de ponta, mas se você, na direção dessas empresas, tiver pessoas que orientem, basta um pequeno grupo para transformar o comportamento de todos. E é por isso que a nossa responsabilidade é maior ainda. A gente fala muito de ter poder sem ter a responsabilidade equivalente, e não dá para ter poder sem ter responsabilidade. Muito bom, Alexandre. Obrigado. Acho que chegamos aqui a uma conclusão, né, de que temos um caminho aí pela frente. Parece que essa descentralização aí... Posso só fazer um agradecimento final? Vou voltar para você. Parece que a gente tem aí um movimento, né, tanto na economia, que já foi logo no início citado pelo Lélio, e depois muito bem costurado por vocês, tanto na economia quanto nas pessoas, existe um movimento muito poderoso e forte que está acontecendo, e ou as empresas e depois o setor público caminham junto com ele, ou pelo jeito ele vai acontecer de qualquer jeito. Nosso objetivo é aqui poder elucidar e trazer um pouco dessa consciência. Ale, vou voltar para você então, e lembrando que você fica aqui depois um pouquinho mais de tempo para autografar os livros, de quem tiver um pouquinho mais de tempo para ficar com a gente, por favor. Tá ótimo. Então, eu só gostaria novamente de agradecer a todos pela presença, né? A maioria aqui já tem uma relação aí de longa data, em particular aos debatedores, que são pessoas aí de referência para a gente. Todos vocês, assim, têm uma estima enorme. Fico muito feliz, né, de realmente termos conseguido, né, Simone? Um agradecimento a você. E o último, mas não menos importante, como vocês vão ver na dedicatória do livro, o agradecimento à Ângela, né, que deve ficar brava com esse meu comentário público, mas, enfim, minha sócia em todos os campos da vida, é a dedicatória do livro, então a sócia em todos os campos da vida, e realmente agradeço a todos. Só peço desculpas se vocês ouviram algum choro infantil, era o meu filho que está lá embaixo, né? Então, ele acabou vindo também para, de alguma forma, estar próximo, e realmente agradeço novamente. Obrigado. Obrigada. Obrigado.